A Lava Jato destruiu, de fato, a indústria de construção brasileira? Fala, amantes da engenharia! Mais uma polêmica que vamos entrar. Vocês podem nos perguntar o porquê entrar nessas polêmicas, não é mesmo? Mas são tantos comentários que recebemos em vídeos que fizemos sobre a obra de Belo Monte, a desindustrialização, transposição do Rio São Francisco, afirmando que o Brasil só está na situação que está por conta da Lava Jato, que não tem como nós ficarmos calados. E com certeza esse vídeo vai ser bem polêmico, afinal o Brasil está em um nível tão demente de polarização que as pessoas brigam com fatos para proteger suas narrativas, gostos pessoais e o pior de tudo, seus políticos de estimação. E aqui eu quero dizer que nós não somos assim no canal. Nós somos essencialmente contra qualquer tipo de corrupção e não temos rabo preso com político de estimação algum. Agora, se isso te ofende de alguma forma, que pena. Mas vamos lá. Você já ouviu por aí que a Operação Lava Jato foi a grande responsável pela derrocada da indústria nacional, especialmente a de construção pesada? Que ao prender empresários e investigar contratos, ela paralisou investimentos e quebrou empresas competitivas? Essa narrativa ganhou força, mas será que ela sobrevive a uma análise cuidadosa dos fatos? Hoje vamos mergulhar nos dados e no contexto histórico para entender o que realmente aconteceu. A Lava Jato, apesar de seus problemas metodológicos e controvérsias legítimas, funcionou como um raio-x que expôs um câncer que já corroía a indústria há décadas, que era a dependência de esquemas de corrupção para obter contratos públicos. A queda não foi causada pela operação, mas pela exposição de um modelo de negócios insustentável e predatório. Mas antes, o que foi a Operação Lava Jato? Iniciada em março de 2014, pela força-tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba, a Lava Jato investigou um esquema massivo de corrupção e lavagem de dinheiro centrado na Petrobras. O modus operandi, detalhado em milhares de páginas de processos, delações premiadas homologadas pelo STF e relatórios do TCU, envolvia um conluio entre grandes empreiteiras. Elas formavam um cartel para fraudar licitações de obras e contratos bilionários da estatal e de outras estatais e órgãos públicos. O preço dos contratos era artificialmente inflado e parte desse sobrepeso, frequentemente 1% a 3%, mas podendo chegar a valores muito maiores, era desviado para pagar propina a políticos, partidos e funcionários públicos, além de financiar campanhas eleitorais. O esquema não era um desvio pontual, mas era estrutural e sistêmico, operando por pelo menos uma década antes da operação começar. Mas como funcionava esse modelo de negócios? Aqui está o ponto crucial que a narrativa da Lava Jato destruidora frequentemente ignora. As investigações, baseadas em provas robustas como planilhas de propinas, e-mails corporativos interceptados e depoimentos detalhados, mostraram que a competitividade de muitas dessas empreiteiras dependia fundamentalmente da capacidade de pagar propina e manipular o sistema, não de eficiência operacional, inovação ou preço justo. O Tribunal de Contas da União, em diversos relatórios, constatou que obras superfaturadas frequentemente apresentavam graves atrasos, superfaturamentos explícitos, desvios técnicos e baixa qualidade. A obtenção do contrato via corrupção criava um incentivo perverso, onde o foco não era executar bem e com eficiência, mas sim garantir um fluxo de recursos para sustentar o esquema. A lucratividade estava amarrada ao desvio, não à excelência da engenharia ou gestão. A Confederação Nacional da Indústria, em relatórios de competitividade anteriores à Lava Jato, já apontava a burocracia e a corrupção
como entraves crônicos ao desenvolvimento industrial. E deixa eu repetir mais uma vez. Participavam desse esquema políticos dos mais diversos partidos, funcionários do alto escalão da Petrobras e funcionários do alto escalão das empreiteiras. Isso é um fato, não é uma narrativa. Tanto é que não foram apenas nos contratos investigados na Lava Jato que faziam esse apontamento de um esquema ineficiente de gestão e atuação. O esquema de corrupção revelado pela Lava Jato não se limitava à Petrobras ou ao território brasileiro. Era um modus operandi transacional sistêmico. As mesmas empreiteiras investigadas no Brasil foram alvo de investigações em pelo menos 12 países da América Latina e África, envolvendo obras de infraestrutura diversificadas como aeroportos, hidrelétricas, sistemas de água e rodovias. Na República Dominicana, a Odebrecht admitiu pagar 92 milhões de dólares em subornos para obter contratos de usinas termoelétricas e projetos viários. Em Angola, um ministro recebeu 20 milhões de dólares para facilitar contratos, enquanto em Moçambique, a mesma empresa pagou 900 mil dólares em propina para a construção do aeroporto de Nacala, obra que teve seu custo inflado em 140%. Se você está com dúvida dos dados, para o vídeo e dá um Google. O BNDES, ao suspender 3,6 bilhões de dólares em financiamentos para 16 obras em 6 países, expôs como contratos de irrigação na Guatemala e metrôs na Venezuela foram instrumentalizados por esquemas idênticos ao da Petrobras, com pagamentos registrados em contas offshore e planilhas clandestinas. A Transparência Internacional confirmou que o modelo de cartelização e suborno foi replicado como custo de mercado em pelo menos 7 países, com a Odebrecht operando um departamento dedicado a operações ilícitas, chamado de Setor de Operações Estruturadas, que atuou em 42 projetos apenas no Peru. Se você não entendeu como que esse esquema funcionava, espera aí que eu vou desenhar para você. Vamos imaginar uma obra aí na sua casa. Você precisa pintar toda a sua casa, então liga para o pintor A, B e C. O pintor A te passou um orçamento de R$ 450. O pintor B, um orçamento de R$ 500. E o pintor C, um orçamento de R$ 550. Qual você escolheria? O mais barato, claro, o pintor A. Agora imagine que esses pintores atuem em uma determinada região da sua cidade, num bairro determinado. Eles se conhecem, jogam futebol juntos todo domingo e em um belo dia combinam. Pessoal, a gente não vai mais concorrer. Vamos fazer assim. Sempre que alguém ligar para orçamento, eu, o pintor A, vou dar o preço mais alto, de R$ 800. Você, pintor B, dá um preço médio de R$ 750. E o pintor C, você dá um preço menor, mas ainda mais caro, de R$ 700. Com o cliente indo no mais barato, o cliente acha que escolheu o pintor C, mas pagou R$ 250 a mais que o preço real médio. E na próxima obra, a gente troca. Um de vocês ou eu ganho e vocês superfaturam para ajudar. Agora, você que queria a reforma pagou R$ 700 enquanto deveria pagar R$ 450 e eles ganharam um extra de R$ 250 para dividir no futebol. E a sua casa? Bem, ela foi pintada, mas por um valor muito acima do mercado. Para algumas pessoas que comentam aqui, isso parece ok, pois já tivemos vários comentários do tipo: não importa que a obra foi mais cara do que o orçado, nem que houve corrupção, o importante é que foi feito. O famoso aquele político rouba, mas faz. Eu não sei de vocês, mas eu não concordo com isso. Se vocês gostam de ser passados para trás, bem, tem gosto para tudo nesse mundo. E foi exatamente assim que as grandes empreiteiras agiram por anos. Elas combinavam quem ganharia cada obra, preparavam orçamentos falsos para enganar o governo e superfaturavam para pagar propinas e dividir lucros ilícitos. Claro, na vida real, você poderia ligar para o quarto,
quinto pintor. Mas na realidade brasileira, quase todas as empresas de construção de indústria pesada estavam dentro do cartel. Não havia como ligar para alguma empreiteira que não estava dentro do esquema. E ainda, vamos supor que você descobre esse esquema dos pintores e avisa seus vizinhos do bairro. A culpa deles perderem os trabalhos foram deles, que fizeram errado, e não sua por ter descoberto. Essa resposta, para mim, é muito simples. Mas vamos lá. A indústria já não estava em crise antes da Lava Jato? Absolutamente. Os problemas estruturais eram profundos e antecediam em muito a operação. O setor de construção pesada, altamente dependente de megaprojetos de infraestrutura pública, começou a sofrer um baque severo a partir de 2013 e 2014, muito antes da Lava Jato ganhar escala nacional. Mas o que causou isso? Primeiro, tivemos a crise econômica e fiscal. O Brasil entrou em recessão profunda em 2014, com o PIB caindo 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016, segundo o IBGE. Isso levou a um brutal ajuste fiscal. O governo cortou drasticamente os investimentos em infraestrutura. Dados do Banco Central e da Secretaria do Tesouro Nacional mostram que os investimentos públicos despencaram nesse período, secando a principal fonte de receita das construtoras. O Ministério do Planejamento cancelou ou paralisou inúmeras obras. Em segundo lugar, tivemos a crise na Petrobras. A própria Petrobras, epicentro do esquema, enfrentava uma crise financeira aguda, agravada pela queda do preço do petróleo e pelos próprios desvios e superfaturamentos denunciados pela Lava Jato. A empresa foi forçada a desinvestir massivamente e cancelar projetos bilionários, como o Comperj e Abreu e Lima Fase 2. E isso independentemente das investigações para reduzir seu endividamento recorde. Em terceiro lugar, tivemos a falta de competitividade sistêmica. Problemas crônicos como a complexidade tributária, infraestrutura logística deficiente e baixa inovação e custo elevado do crédito já minavam a indústria há anos, como apontavam relatórios do IPEA e CNI. Mas a Lava Jato, então, não teve impacto negativo? Teve, e é importante reconhecer isso para uma análise honesta. A operação gerou incerteza jurídica e paralisia decisória em empresas e órgãos públicos. O congelamento de ativos e a prisão de executivos-chave dificultaram a gestão operacional de algumas empreiteiras, acelerando o processo de recuperação judicial que já eram prováveis, dada a combinação da crise econômica com o fim do fluxo de contratos superfaturados. A imagem do país e das empresas foi prejudicada internacionalmente. Além disso, a operação enfrentou críticas legítimas e sérias posteriormente. Ela teve vazamentos seletivos, onde houve revelações estratégicas à imprensa que influenciavam a opinião pública. Teve também a politização, onde acusações parcialmente confirmadas por mensagens vazadas que mostravam que parte da força-tarefa tinham agendas políticas. Outro ponto foi a jurisdicionalidade, onde houveram questionamentos sobre a concentração dos casos em Curitiba. E por último, os métodos de coações, onde tiveram críticas sobre a extensão do uso de prisões preventivas e delações premiadas. O próprio STF, em decisões posteriores, reconheceu vícios processuais em alguns casos. Estes problemas mancharam o legado da operação e são objeto de justa crítica. No entanto, é vital separar os erros na execução da operação da natureza dos crimes que ela expôs. As empreiteiras não quebraram porque foram pegas. Elas foram pegas porque operavam um modelo de negócios criminoso e insustentável, que as tornava extremamente vulneráveis quando a fonte de contratos inflados secou e o esquema foi desmontado. Então, qual foi o papel real da Lava Jato? A Lava Jato foi um revelador poderoso, não um destruidor primário. Ela trouxe à luz pública, com detalhes chocantes e comprovação judicial, a verdadeira natureza do relacionamento
entre grande parte da indústria de construção pesada e o Estado brasileiro nas décadas anteriores. Ela mostrou que a competição era frequentemente uma farsa, que contratos eram projetados para gerar margens de corrupção e que a saúde financeira de gigantes do setor dependia mais da captura do Estado do que da eficiência produtiva. A operação acelerou e amplificou uma crise que já estava em curso devido a fatores macroeconômicos e fiscais devastadores e ao colapso do modelo de negócios baseado em corrupção. Sem a Lava Jato, é provável que o esquema continuasse drenando ainda mais recursos públicos e distorcendo o mercado, mas a crise das empreiteiras ocorreria igualmente quando o ajuste fiscal inevitável cortasse o investimento público inflado. A operação impediu que novos desvios maciços ocorressem no mesmo padrão durante a crise. Então, a Lava Jato destruiu a indústria brasileira? Os fatos e dados mostram que essa é uma simplificação perigosa e enganosa. A indústria, especialmente a construção pesada, foi vítima principalmente de suas próprias práticas criminosas, historicamente arraigadas, combinadas com uma profunda crise econômica e fiscal que secou sua principal fonte de receita, os contratos públicos. A Lava Jato desempenhou um papel doloroso, porém necessário, de expor esse câncer. Ela mostrou que a destruição já estava em andamento, alimentada por um modelo de negócios que privilegiava o esquema sobre a eficiência, a propina sobre a inovação, o cartel sobre a competição leal. Os problemas de execução da operação são inegáveis e devem ser criticados, mas não apagam a realidade fundamental que ela desvendou, onde a corrupção sistêmica foi um fator chave de fragilização da indústria. A verdadeira reconstrução passa por aprender essa lição amarga, onde o setor industrial forte e sustentável só pode ser construído sobre bases éticas, transparência, livre concorrência e eficiência real, nunca sobre alicerces podres de corrupção e conluio com o poder público. A Lava Jato não criou esses alicerces podres, ela os expôs. E a derrocada veio quando eles ruíram, combinados com a tempestade econômica. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você tem interesse em descobrir os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para conhecer nossa lista de cursos que pode colocar o seu currículo em outro patamar. E aí, acha realmente que a Lava Jato destruiu a indústria de construção brasileira? Ou talvez você queira nos xingar nos comentários e dizer qual é o seu político de estimação? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.